Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Você que tem acompanhado os nossos vídeos toda semana, peço a você que se inscreva no canal, para que esse canal seja fortalecido. Também dê um like e aperte o sino para que você receba toda semana um vídeo novo. E se de fato esses vídeos têm abençoado a sua vida e você gostaria de abençoar outras pessoas, compartilhe também, porque estamos lidando com a palavra de Deus, estamos abordando esses conceitos, abordando essas recomendações que Paulo deixou escritas nessas cartas tão preciosas. Muito bem, no vídeo de hoje queremos dar continuidade ao assunto das recomendações que Paulo deixou para Timóteo, bem como para cada um de nós que fazemos parte da Igreja de Deus. Uma outra recomendação que Paulo deixou está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras. Não crie um outro modelo, não crie algo novo, não crie nada diferente daquilo que você tem recebido. Mantenha a fidelidade das Escrituras, do Evangelho de Cristo. Além de manter, não permita que chegue outra palavra que não seja as sãs doutrinas que foram transmitidas para você, Timóteo, bem como tem sido transmitida para cada um de nós. Queridos, Paulo, prevendo o seu martírio, a sua morte ali naquela prisão, no Fórum Romano, Paulo diz para ele ser fiel ao Evangelho. Ele diz para Timóteo, prevendo a sua morte iminente, ele encoraja Timóteo a manter a fidelidade do Evangelho. Paulo exorta o seu cooperador para preservar a precisão e a integridade da mensagem que ele havia recebido de Paulo, esse evangelho genuíno que lhe havia sido confiado. Assim como Deus confiou a Paulo o evangelho pelo Espírito Santo, Paulo confiou esse evangelho a Timóteo e ele vem sendo transmitido de um para o outro. E Paulo ele pede para que não haja mudança de tom, mas que Timóteo batesse nessa mesma tecla, essa tecla que é o Evangelho das Boas Novas. E Paulo diz para Timóteo padronizar a sua vida naquilo que a palavra de Deus orienta, que ele tenha zelo pela sua vida, e a partir de então ele vai ter carinho pela palavra de Deus. Preserva essa palavra, guarda ela no teu coração. Uma outra recomendação, quando fala de guardar, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, ainda nessa sequência. Outra recomendação, Paulo diz assim, olha, quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo. Isso mostra que Deus ele deposita no coração do homem esse evangelho. Quando ele deposita, ele está fazendo um investimento em cada um de nós. Deus fez investimento no coração de Paulo. Deus fez investimento no coração de Timóteo. E Deus também tem feito investimento em nossos corações. Quando fala de depósito, fala de guardar. E quando você guarda, se tem a ideia de preservar, de ter cuidado. E quando fala de depósito, fala de valores, de tesouro. Existe um banco chamado Caixa Econômica Federal, que lá tem penhor. E o banco ele penhora joias preciosas e as pessoas vão lá e depositam porque sabem que lá eles têm um cofre e eles têm segurança, ainda que seja uma segurança
que corre riscos, que é falha porque é humana, mas as pessoas elas se sentem mais seguras em guardar as suas joias, seus tesouros ali nesse banco. E quando Paulo diz para Timóteo, guarda o bom depósito, ou seja, esse tesouro que foi depositado no teu coração. E Paulo diz, olha, mediante o Espírito Santo que habita em nós, ou seja, com a ajuda do Espírito Santo, Deus deposita no homem esse tesouro. Na verdade, Deus investe em cada um de nós. A grande pergunta é, qual tem sido o zelo, o cuidado que nós temos tido com esse tesouro? Temos guardado com carinho, temos preservado para que ninguém nos roube esse tesouro com fábulas humanas, com falsas palavras. Quando as falsas palavras chegam, quando as heresias chegam, elas podem roubar esse tesouro. E nós não podemos abrir mão desse tesouro, porque ele foi depositado pelo Senhor. Deus investiu em cada um de nós. O Senhor investiu em Paulo, o Senhor investiu em Timóteo. O Senhor também tem investido em cada um de nós o bom tesouro. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele diz assim, olha, eu guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Você tem guardado o bom depósito? Você tem zelado por essa palavra? Qual tem sido o valor que você tem dado para essa palavra que você recebeu um dia? Ou talvez esteja recebendo agora. Você tem desprezado, não tem dado ouvido. Alguns ouvem, ou melhor, escutam, mas não ouvem. E tem aqueles que ouvem e guardam no seu coração e fazem dessa palavra um tesouro para a sua vida. E de fato é um tesouro, porque a palavra de Deus ela é a verdade. E essa verdade ela nos transmite vida, e vida com abundância. Jesus lá em João 14,6, ele diz assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você tem guardado essa verdade no seu coração? Quando você guarda a palavra, você está guardando Cristo no seu coração, porque Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele já nos deu essa vida quando Ele morreu na cruz do Calvário. A morte que deveria ser nossa, mas Ele morreu a nossa morte para nos dar da sua vida. Então, por isso que Paulo diz assim para Timóteo, olha, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo. E eu digo para você, guarde também esse bom depósito, esse investimento que Deus fez na sua vida, com a ajuda do Espírito Santo, porque sozinho você não consegue, sozinho nós não conseguiremos. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Uma outra recomendação, no capítulo de número 2 de 2 Timóteo, versículo 2, Paulo diz assim, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, e o que de minha parte ouviste, transmite a homens fiéis. Então, queridos, essa palavra ela tem que ser transmitida como foi transmitida por alguém para nós. Mas Paulo diz que deve ser transmitida para pessoas fiéis, alguém que vai ter o cuidado de guardar, alguém que vai ter o cuidado de zelar por essa palavra, que não vai fazê-la de qualquer maneira, de qualquer forma. Por isso que ele diz, olha, o que de minha parte ouviste, transmite a homens fiéis, transmite a pessoas fiéis. Não pode ser jogada para qualquer pessoa que não vai valorizar. Mas aqueles que recebem a palavra de Deus, certamente elas guardam com carinho e também transmite com amor essa palavra. E as coisas que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas,
As coisas que ele se reporta aqui, ele está falando da doutrina saudável, da palavra de Deus, do evangelho genuíno. As coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Essas coisas são as doutrinas apostólicas. É a doutrina de Cristo, é o evangelho de Jesus Cristo, são as boas novas. E ele diz a homens fiéis, que poderão depois que Timóteo morrer, e depois que Paulo morreu, ele transmitiu para Timóteo. Timóteo não existe mais. Amanhã eu não existirei mais. Amanhã você não existirá mais. E nós precisamos continuar transmitindo enquanto temos oportunidade. Precisamos continuar ensinando enquanto podemos, mas para pessoas fiéis. Quando nós transmitimos essa palavra, precisamos transmitir para pessoas que vão guardar, que vão zelar, que receberão como investimento esse bom depósito. Querido Deus, abençoe a sua vida. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Toda semana nós trazemos um vídeo novo. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essas recomendações. No próximo vídeo, ainda esse ano, se Deus nos der graça, estaremos ainda falando das demais recomendações que Paulo transmitiu nessa segunda carta. Fique com Deus e um abraço e obrigado aí pela sua atenção.